Tiago, capítulo 1, versículo, nós estamos já no 6º culto e 5º culto, e Deus abençoando bastante. Tiago é no finalzinho da Bíblia, a Bíblia termina no Apocalipse, você volta, né? Encontra Judas, 3 vezes o João, 2 vezes o Pedro. Antes do Pedro é a carta do Tiago, capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Verdade, Deus não muda, irmão. O homem muda. O homem está de um lado hoje, amanhã ele está do outro. Mas o Deus não muda. Não precisa ler. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Isso é Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aí você vê Mateus 24:35, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele não muda, não há mudança nele. Eu sempre digo que a reforma protestante não foi a reforma da palavra, foi do entendimento do homem. Aí ele diz, versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como criaturas das suas primícias. Isso é muito bonito, pessoal. Nós temos que mostrar à humanidade que nós somos as primícias. É como mostrando realmente essa nova criação. A criação de Adão se corrompeu, veio o dilúvio. A criação com Noé também se corrompeu. Aí vem Cristo. Para quê? Para fazer do homem uma nova criatura. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser novas criaturas. Isso deve ser notado pelo próximo, isso deve ser notado pela família, deve ser notado pelos amigos. E o Tiago vai dar algumas dicas para nós aqui. Ele diz assim, olha o que ele faz: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera, irmão. Aí você pode ficar chateado, até revoltado, né? Irado com alguma coisa, mas não guarde aquilo. Se você guardar, aquilo vai te contaminar e vai ser um mau testemunho. Nós temos que vigiar bastante nesse caso, nesse momento. Vamos até Efésios, que o Paulo vai explicar ainda mais na carta aos Efésios, capítulo 4, o versículo 22. 4:22. Que ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, quer dizer, da natureza humana. Nós temos que nos despojar dele, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça é a obra de Jesus no Calvário, né? Santidade é a vida pautada nas Escrituras. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Meu irmão, isso é profundo. Ninguém pode pegar. Se você pega uma pessoa mentindo, ela perde o quê? Toda credibilidade, não é verdade? Mas nós cristãos é muito mais. Se alguém pega o crente mentindo, ele perde. Quando ele fala: amigo, você já mentiu para mim, você não dá para acreditar. Então não minta. Eu dei um exemplo que eu estou conversando com o Fernandes, um assunto particular, estou conversando um problema meu, vamos dizer, com o Fernandes. Você chega perto, o que vocês estão conversando? Eu digo assim: é de futebol. Na hora não senti nada, mas qual o testemunho que eu dei para o velho? Ele vai dizer assim: pastor Wander, rapaz, mas esse cara mente assim no maior, né? Ele inventa uma mentira assim bem rápido. Não, eu assim, falar a verdade. O que eu falo, amigo? Um assunto particular, pronto, né? Mas não irado, zangado, não. Mas como amigo, é um assunto nosso aqui, pronto. Não vou ferir você, não estou ofendendo você, mas estou dizendo que é um assunto entre eu e ele, mas eu não posso mentir, porque se eu minto, eu perco a credibilidade com ele, entende? E se a pessoa descobre, depois vai falar: nós estávamos conversando um assunto particular, ele disfarçou ali, contou, aí você diz: não, ele mentiu. Então a mentira não pode ser. Hoje, nas chamadas redes sociais, de vez em quando o pessoal compartilha algo com você, verifique se aquilo é verdade. Porque você passa à frente, depois perde a guerra. Pessoal, você me manda essas mentirinhas para mim. Tem que tomar cuidado. Nós temos que verificar.
Quando existia a chamada Guerra Fria, nos filmes você via bastante isso, a espionagem e contra-espionagem. Uma pessoa entrava no outro lado e se fazia passar como pessoa do outro lado. Aí ele criava um fato lá, contar que não era verdadeiro, a respeito do outro lado. Aí daqui a pouco aquilo se divulgava. E depois esse lado aqui provava que aquilo era mentira. Quer dizer, o outro lado perdia a credibilidade. Cristão, nós somos como primícias. Nós somos exemplos, entenda bem, da nova criação para o mundo. O mundo tem que ver algo diferente em nós. O mundo deve ver em nós realmente a natureza de Cristo. Aí ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí você fica chateado com algo, fica até revoltado, mas você não deve guardar aquilo com você. Se você guardar, você está simplesmente se contaminando. Quem não ouviu a mensagem, uma vez eu dei uma mensagem aqui a respeito do faraó do Egito. A Bíblia conta que esse homem tinha uma praga das rãs no Egito. Era rã para tudo quanto é lado. Era rã, entenda bem, na panela, mas ia dormir, se cobrir, quem acessar era rã pulando lá dentro. Entende? Eu ia calçar um sapato, estava rã lá, tudo tinha rã em tudo quanto é lugar. O faraó não aguentando mandou chamar o Moisés: Moisés, ora o teu Deus, fala com o teu Deus para tirar as rãs do Egito. E ele perguntou: quando eu oro? E ele disse o quê? Amanhã. Ele passou a noite com as rãs. Não passa uma noite com a ira, irmão. Não passa uma noite com nada do pecado. Veja comigo aqui, Paulo falando na primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, versículo 28, desculpe, tá? 1 aos Coríntios 11, 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que é isso? Nós temos que nos examinar, não é porque essa mensagem aqui nós costumamos ler aonde? Na Santa Ceia. Mas não é só na Santa Ceia. Nós devemos nos examinar todos os dias. Quer dizer, tem alguma coisa nos contaminando? Nós devemos falar com Deus. Deus, eu fiquei chateado com aquilo. O Senhor me perdoe. E às vezes, nós temos que fazer até um pouco mais. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, você tem que ser julgado. Deus, eu não agi como homem de Deus. Você foi no mercado. Você foi no mercado ou na portaria do prédio onde você mora. Você esse dia estava meio chateado e tratou até a pessoa com grosseria e tudo. Não foi um bom testemunho. Você pode e deve entender bem. Lembra de Jesus que ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde. Então, com humildade, reconheça: não, eu errei. Eu não agi como homem de Deus. E podendo até se desculpar com a pessoa: vai, amigo, eu não me comportei como homem de Deus. Se me perdoe, não me comportei como eu deveria me comportar, me perdoe. E vigiar para isso não acontecer. Nós temos que nos julgar. Por quê? Nós somos exemplos da nova criação. Somos como primícias. Temos que mostrar ao mundo que existe essa nova vida em Cristo Jesus. Porque o mundo não crê. O mundo não ouve, não acredita mesmo, você pode ter certeza. Nós vamos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver no segundo livro de Crônicas. Isso é muito profundo para nós. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Deixa eu pegar direto aqui para não mudar nada. Isso, sabe? Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pelo qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Estou correndo aqui que a palavra é agora. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém,
não cria nas suas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, superaste, né, a fama que ouvi. Somos nós, eles ouvem lá fora, que quando você aceita Jesus, você respeita a família do próximo, que quando você aceita Jesus, você não mente, que quando você aceita Jesus, você se torna uma pessoa mansa, uma pessoa mudada, mas eles não acreditam. Então nós temos que mostrar com a nossa vida, entenda bem, dar esse testemunho. Claro que eu falei, seja humilde quando reconhecer que não agiu, se julgue. Deus, eu não agi como homem de Deus, eu não agi como mulher de Deus, a senhora diz, então eu vou me desculpar com a pessoa, mas seja humilde. Ou então para você mesmo, que tem situação que você não precisa falar com ninguém, é só com Deus. Quais? Por exemplo, pensamento. Deus, isso não é pensamento do homem de Deus. Deus, isso não é olhar do homem de Deus, olhar de uma mulher de Deus. Isso não é atitude de um homem de Deus. Ninguém notou, mas você notou. O Senhor tem misericórdia de mim. Se julgue, quer dizer, não espere aquilo chegar. Por quê? Porque você é primícia da nova criação. Você é a amostra, entenda bem, que o que a Bíblia diz é verdade. Ela está dizendo a rainha Sabá, rei, me falaram que o senhor tinha uma sabedoria fora do comum, que os seus criados eram bem vestidos, que o senhor tinha uma comunhão com o Deus do céu, mas eu não acreditei. Mas quando eu vim, falaram até pouco, muito mais do que falar, tem que ser conosco. Nós temos que acordar, aí nós vamos ganhar, mas claro que não é só isso. Eu contei que o missionário R.R. Soares deu uma mensagem para os pastores, falando sobre amor e poder. O amor que é guardar a palavra, como estamos aprendendo, mas poder também. Às vezes uma pessoa do nosso relacionamento, é um amigo, é um familiar, está com uma doença grave e nós ficamos calados. Não, nós vamos falar, olha, se você crer, eu vou fazer uma oração. Olha, eu creio no Deus da Bíblia. Ele faz o impossível se tornar possível, porque às vezes é um caso impossível, é um câncer, que às vezes está num estágio avançado, tem uma metástase, se espalhou, e nós ficamos calados. Não, nós somos testemunhas. Oh, Deus é poderoso para mudar essa história. Eu acredito que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Você é uma testemunha dele. É importante a igreja agir dessa maneira. Mas eu tenho que voltar na carta aos Efésios, senão não dá para concluir essa parte. E são duas, depois eu tenho o livro do Jó, mas é para a segunda parte. Então parei no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não durma com as ânsias, mas não durma com mágoa. Não durma com pecado também. Se examine antes de dormir. Entenda? Que se examine todos os dias e vê, Deus, eu não agi, o Senhor tem misericórdia de mim. E vai funcionar. Você vai ver que isso vai fazer muito bem para você. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se irava, não se ire mais. Aquele que não tinha controle, se controle agora. Quer dizer, tem que mudar. Fazendo com as mãos o que é bom para que tenha, repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição. Lembra que eu falei da portaria do prédio? O que você falou destruiu a fé da pessoa. Rapaz, mas ele é da igreja. É o pastor, tu viu? O pastor da igreja. O pastor estava com capeta no corpo. É verdade? O pastor estava nervoso. O pastor está virado. É um mau testemunho. O pastor tem que reconhecer que errou. Eu já fiz isso. Pode ser que eu tenha feito outros que nem tenha notado. Nós temos que notar, temos que examinar. Deus, eu não agi como de Deus. Você me perdoe que eu não falei o que tinha com você como deveria de falar. Tá bom? E essa pessoa, aí é um problema dela. Você foi humilde lá falar. Mas o mais importante ainda é com Deus. Você reconhecer que você falou algo que machucou aquela pessoa, que destrói a fé de uma pessoa. Então tem que tomar cuidado. Não esqueça do que Jesus falou. Entenda, algo muito importante. A boca fala, o coração está cheio. Isso eu vou falar depois para você. Aí ele diz assim, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Por que Deus lhe deu o Espírito Santo? Lembra, isso aqui você conhece bem. Só para terminar essa parte que eu tenho que voltar ainda no Tiago. Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Deus nos deu o Espírito Santo. Esse é o propósito do Pentecostes. Aliás, um livro sensacional de T.L. Osborne. Não sei se você leu esse livro, devia ler. O propósito do Pentecostes. Qual é o propósito? Você falar em línguas? Sim, é um dom para a sua edificação. Mas o propósito do Espírito Santo em nós é nos capacitar a ter a vida de Deus. É nos capacitar a ser testemunhas do Evangelho, de mostrar que o Evangelho é real, como foi o caso de Salomão, que ela ouvia, ele colocou até para vocês ali, ele ouvia e não acreditava, a rainha Sabá não acreditava. Eu não peguei isso o dia todo hoje, é o primeiro culto que eu estou falando, tá? Cada culto eu sempre coloco algo novo. Então, ele se tornou uma testemunha naqueles dias. Não tem que ele foi até o final, porque ele não tinha o conhecimento nosso. No final, ele não ficou com o Senhor como deveria de ficar. Mas nós não, nós temos a instrução, ser fiel até a morte, até o último dia. Até o último dia. Não fica zangado com o que eu falar. Não tem a hora que está chegando e você sabe que está indo, entende? Ah, meu Deus, não. Paulo, quando viu que está se aproximando dele, o dia, ele falou: olha, pessoal, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que isso é ainda muito melhor. Ele entendeu, Filipenses 1:23. Tem que, de maneira alguma. Tem pessoas: ah, meu Deus, eu só me assusto em chegar que eu estou ficando velho, que eu vou morrer. Você não quer ficar velho? Não, então morre cedo. Todo mundo envelhece e todo mundo vai embora, a não ser que Cristo volte antes, não é verdade? Para chegar. E veja, um dia desse, eu era um garoto de 20 anos, agora eu sou um garoto de 64. Né? Como o missionário diz, é um garoto de 14 anos, mas passou, vai passando. Eu estava brincando com o povo hoje, que eu falei para os pastores mais jovens, que eu jejuei bastante na vida, fiz muito, fazia às vezes dias de jejum. Mas o tempo vai passando, o corpo não é mais o mesmo, não é verdade? A reação, né, do metabolismo e tudo, aí você tem que ir mudando. Então eu hoje jejuo menos, né? Falei: deixa essa garotada jejuar, que está começando agora, são meninos ainda. Quantos anos você tem, Caio? 22. Tem muito jejum para fazer ainda. Você tem quantos anos? 30. Então tem muito jejum também para fazer. Você tem 34, né? 35. Então tem muito jejum para fazer ainda, né? Quando chegar depois dos 60, você diminui um pouco, né? Não, o pessoal aqui que está antigo na igreja lembra, toda quarta-feira eu fazia todas as reuniões com jejum. E todo último dia do mês, às vezes o último dia caía na terça. O que acontecia? Emendava os dois, às vezes caía na quinta. Eu entregava da quarta e já voltava para a quinta. É normal. Marcava a propósito, mas aí você vai mudando. Mas o que eu estou falando? Mas a fidelidade é até o final. Então o Espírito Santo está em nós para sermos testemunhas. Vamos voltar lá para onde começamos, em Tiago. E Tiago então diz assim, sobre você: não será de maneira alguma. Aí ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, mágoa, entendimento, desejos pecaminosos, mágoa, ira, chateação, não guarda nada contigo não, rejeite. E acúmulo de malícia, recebei com mansidão. Quando digo é esperteza, né? Quer dizer, você não quer guardar uma ira, um ódio, mas quer guardar um desejo que é errado. Não, isso é esperteza, não fica com nada, de maneira alguma. Não faça como fez Acã. Acã, a Bíblia diz que Deus mandou destruir tudo que havia em Jericó, não ficarem com nada. O que ele fez? Alguém lembra? Ele pegou uma capa babilônica e um pouco de ouro e de prata. Não faça isso, não seja esperto. Se a Bíblia não dê lugar ao diabo, não dê. Porque se a ira é do diabo, se o câncer é do diabo, o adultério também, a prostituição também. Você quer ficar com alguma coisa do diabo? Você vai ficar na mão dele, não faz isso não. Então, rejeite. Pelo que rejeitam toda a imundícia, todo acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz acertada, não rejeite a palavra de Deus, vamos voltar a falar já, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo final. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Daqui a pouco tem mais.